A filosofia não é uma atividade exterior, não é uma profissão, não é um gênero literário, não é sequer uma atividade social. O que é a filosofia? Então, quando nós temos esta descrição em camadas, nós podemos perguntar de tudo isto que compõe, vamos dizer, a imagem que me chegou da filosofia, qual é o elemento que, se for retirado, elimina a presença da filosofia? Vamos experimentar um por um. Olá, meus amigos. Neste vídeo, vocês testemunharão um filósofo em sua atividade de filosofar. Importante ressaltar a importância dada pelo professor Olavo para o indivisível binômio conhecimento-presença. Há que se atentar também para as questões fundamentais de cada um, isto é, as dúvidas que se quer sanar, os motivos para a busca de determinado conhecimento. Assim motivado, o estudante se atentará para os registros do objeto de estudo, organizando as novas informações com as já registradas em seu interior, mas ainda sem forma comunicável. Deixarei nas descrições o link para o breve texto Conhecimento e Presença, Ser e Conhecer 2, do professor Olavo, para que leiam um pouco mais sobre isso. Eu retiro, por exemplo, todas as universidades, toda a atividade universitária e todas as profissões. Com isso acabou a filosofia? Claro que não. Pode haver filosofia sem isso. Como primeiro teste, o professor pontua algo muito confundido por iniciantes na filosofia. Aos profissionais de filosofia, como os pesquisadores e professores, e aos filósofos mesmo. Existe quem acumule ambas as qualidades. O professor Olavo, por exemplo, tem cursos sobre Mário Ferreira dos Santos, Louis Lavelle, Eric Wögl, revelando seu lado professor de filosofia. Além disto, tem sua vasta obra, incluindo o curso online de filosofia, ao qual este trecho de vídeo pertence, inclusive, onde exerce a arte de filosofar em seus vários níveis. Eu retiro todos os livros impressos. Pode haver filosofia sem isso? Pode. A filosofia de Sócrates é sem livros. Nós conhecemos a filosofia de Sócrates por depoimentos. Não é isso? E aí é que surge o problema, porque nós até hoje não sabemos de tudo aquilo que aparece nos diálogos de Platão a respeito de Sócrates, nós não sabemos o que foi que Sócrates disse historicamente, Sócrates disse verdadeiramente, e aquilo que Platão inventou. Não para falsificar, mas até para interpretá-lo. Então, é aquele negócio do Mário Ferreira dos Santos escrevendo sobre Pitágoras. Eu não sei se Pitágoras disse isso, mas ele deveria ter dito. Para ser coerente com os seus princípios, ele deveria ter dito. Então, é uma interpretação e até hoje nós não sabemos exatamente o que é uma coisa e o que é a outra. Isto é a maior prova de que existe filosofia sem livros. Sobre este ponto, os trabalhos do professor testemunham ao seu favor. O livro Aristóteles em Nova Perspectiva, Introdução à Teoria dos Quatro Discursos, nada mais é do que dizer o que Aristóteles deveria ter dito para ser coerente com sua obra. É isso? Então, Sócrates podia existir sem os diálogos de Platão? Claro, tanto que ele existiu 40 anos antes dos diálogos de Platão. Mas os diálogos de Platão poderiam existir sem Sócrates? Não. Então nós vemos que existe, vamos dizer, alguma atividade que é filosófica e que é anterior, básica e fundamental em relação a toda esta vestimenta com que ela se apresenta para nós. Não é isso? Então nós podemos dizer, bom, mas então filosofia é o diálogo. Eu digo, muito bem, mas Sócrates poderia dialogar com todas aquelas pessoas se ele não tivesse dialogado consigo mesmo antes a respeito do mesmo assunto? Você vê que quando Sócrates chega nas circunstâncias do diálogo, no encontro, alguma coisa ele já sabe. Ele não está ali virgem. Ele já tem alguns pensamentos, algumas dúvidas, algumas perguntas já prontas. Tanto que os diálogos começam em geral com Sócrates fazendo uma pergunta. Não é isso? Quer dizer, se ele fez a pergunta é porque ele já vinha pensando no assunto antes. Então, retiremos os diálogos. Sócrates não tem ninguém com quem conversar, ele está absolutamente sozinho. Mas isso que ele está fazendo já é filosofia, não é?
Vamos supor que por um azar ele não encontrasse ninguém com quem conversar a respeito. Seria a filosofia do mesmo modo. O diálogo entre Sócrates e Critão sobre a justiça ocorre na prisão de Atenas, com o pai da filosofia encarcerado e esperando a morte sentenciada. Seu amigo vai até sua cela e tenta convencê-lo a fugir. Contudo, Sócrates, em determinado momento da conversa, ao bem formular o que pensava da ideia sob a perspectiva do que seria justo, diz o seguinte: quanto a mim, essa é a opinião minha antiga, que ainda agora mantenho. Claro está que a filosofia, a reflexão sobre a justiça, já tinha ocorrido em momento anterior ao famoso diálogo. Então essa é a nossa primeira certeza a respeito da filosofia. A filosofia não é uma atividade exterior, não é uma profissão, não é um gênero literário, não é sequer uma atividade social. É algo que se desenrola no interior de uma consciência humana. Essa é a primeira certeza. Claro que nós podemos dizer que quando o indivíduo está filosofando na sua solidão, quer dizer, ele está meditando, colocando problemas, tentando encontrar respostas, etc., etc., ele não está totalmente sozinho, porque ele está levando em conta dados, informações, elementos e dúvidas que ele absorveu do meio cultural. Por exemplo, ele teve que aprender a falar, e na estrutura da língua já apareciam várias dificuldades de ordem lógica e assim por diante. E ele traz tudo isso para a sua solidão e ele medita. Então, isso não quer dizer que seja uma atividade social, é uma atividade do indivíduo em resposta a uma situação social. É isso? Porém, esta atividade não se transformará novamente numa atividade social se o filósofo não contar para ninguém o que ele pensou. Quer dizer, ele ou vai ter que explicar, ou vai ter que escrever, tá certo? Quer dizer, seja falar ou escrever. É bom saber que no tempo de Grécia e Roma não havia indústria gráfica como nós temos, e que o que significa, o que eles queriam dizer com lançar um livro, como se lançava um livro na época em que não havia indústria livreira. O sujeito escrevia o negócio, reunia uma plateia e lia. Então era como se fosse um discurso, uma oração, ele agia como se fosse um orador, tá certo? Então o instrumento básico era falar. Quer falasse de improviso, quer lesse uma coisa escrita, ele estava falando nos dois casos. Portanto, esta atividade que veio da sociedade e se condensou na solidão da alma do indivíduo, ela só volta a ser uma atividade social depois que ele falou ou escreveu. Portanto, este falar ou escrever já é uma atividade secundária. Ele teve que filosofar sozinho primeiro. Não é isso? Quando você estuda a vida de René Descartes, e você vê ele confessar que praticamente a filosofia inteira dele apareceu para ele numa só noite, onde ele tentou dormir várias vezes, ele teve 3 sonhos, ele estava na Alemanha, tá certo? Ninguém estava em volta estava sabendo disso. Ele foi escrever isso muitos anos mais tarde. Não é isso? No entanto, nós podemos negar que aquilo fosse filosofia? É claro que não. Então, essa é a primeira certeza que nós temos. Então, o primeiro item, né, o primeiro traço definidor da filosofia, nós vamos encontrar aí. Bom, é uma atividade de meditação solitária. Tudo o mais é expressão ou materialização dessa atividade e não faz parte dela. Isso é absolutamente fundamental. Por exemplo, você imagina, se você escreve um livro, você entrega para o editor e ele vai compor e tirar cópias daquilo. Essas cópias fazem parte da filosofia? Claro que não. A atividade editorial pode ser, e geralmente é, empreendida por pessoas que não conhecem nada a respeito de filosofia. É uma atividade completamente distinta, separada, mas que serve de canal para que a filosofia do seu fulano chegue ao conhecimento de outras pessoas e elas possam, de algum modo, se incorporar à atividade dela. Então, muito bem, é uma atividade da consciência solitária, tá certo? Não solitária no sentido solipsístico, dela estar isolada em si mesma, embora possa ser isso também, como no caso de Descartes, mas
de uma consciência que, tendo recolhido o material da sociedade, se fecha em si mesma para resolver certos enigmas que na sociedade não estão resolvidos. Agora, se nós sabemos isto, nós já sabemos muita coisa, porque não há outras atividades que sejam exatamente isso. Não há mais nenhuma atividade. Então, por exemplo, vamos dizer, a meditação religiosa é isso? Ou não? De jeito nenhum. Porque ela é conduzida segundo uma pauta que foi ensinada e aprendida. Ela é uma repetição de experiências. Em segundo lugar, ela se desenrola diante de um Deus que é testemunha, ao passo que na filosofia você não tem a garantia da presença desse Deus. Com Deus ou sem Deus será a filosofia do mesmo modo. Não é isso? Quando você pensa nas artes, por exemplo, se você pensar o que é a literatura, você pode dizer que a literatura é uma atividade interior? Não, porque se ela não se condensou em obras escritas, ela não existe. Os romances não escritos não fazem parte da história do romance universal. Os poemas não escritos não são poesia. Não escritos ou não ditos, você pode, claro, dizer. Mas se ele só pensou, tá certo? Aquilo não faz parte da história da literatura, faz parte apenas da história da mente do indivíduo. Se você pensar assim, o que é a arquitetura? A arquitetura são edifícios. Pode haver edifícios que ficaram apenas em projeto, mas você tem o projeto. Se você não tem sequer um projeto, aquilo não faz parte da história da arquitetura. O que é a música? São as músicas que foram compostas e executadas pelo menos uma vez, ou pelo menos que tem uma partitura. Se não tiver sequer uma partitura, tá certo? E não tem nenhum meio de você executar aquilo, então está fora da história da música. Mas a filosofia continua sendo filosofia, ainda que ninguém a conheça. Isto é absolutamente fundamental. Quer dizer, Sócrates, meditando sozinho, antes de conversar com seus amigos, já estava praticando filosofia. Então nós temos uma pista fundamental para saber o que é filosofia. É a única atividade humana que é puramente interior. E na qual tudo o mais que compõe a sua presença no mundo são elementos externos. Um grupo de amigos, uma escola, uma editora, um público, tudo isso é externo. Não é isso? Então, é claro que aí nós entendemos também outra coisa fundamental. Em si mesma, a filosofia jamais pode ser uma profissão. Ninguém vai pagar para o sujeito pensar e não contar para ninguém. Isso é absolutamente impossível. Portanto, as profissões filosóficas, ditas filosóficas, elas estão ligadas a atividades secundárias ou auxiliares da filosofia e não à filosofia. Não é isso? Muito bem, se é uma atividade da consciência para consigo mesma, então nós podemos perguntar, mas o que essa consciência está buscando? Qual é a finalidade? Ao dizermos que a filosofia é uma atividade da consciência consigo mesmo, nós encontramos, por assim dizer, o objeto material da nossa definição. Mas agora precisamos encontrar o objeto formal. A filosofia é algo que a consciência faz consigo mesma. Mas para que ela está fazendo isso? O que ela está buscando? Qual é a finalidade desta atividade? Então, nós podemos usar exatamente o mesmo método e excluir aqueles elementos que, uma vez excluídos, não alteram o objeto original. Para os alunos do professor Olavo, responder à pergunta o que é filosofia ficou fácil, pois ele, ao longo das aulas, ensinou a famosa definição. Filosofia é a busca da unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. E este trecho de vídeo explica esta definição de forma magistral.